Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Tranquilos? Vamos aí para mais uma aula de história, né? No caso aí é o capítulo 10, da Grécia para Roma. Vamos ver ainda nessa aula aí um pouco ainda de Grécia, né? Para ser mais preciso, fala sobre o Império Macedônio, certo? Império que consolidou-se, né? Iniciou-se com Felipe II, o rei da Macedônia. Depois consolidou-se com Alexandre o Grande, né, conhecido como o Grande, justamente porque foi Alexandre que formou, né, o maior império até o momento visto, né, ou seja, até o ano de 326, 330 antes de Cristo, né, superando aí o Império Persa, certo? Bom, vamos ver, né, como que isso ocorreu, como que foi essa dominação, como foi essa conquista, como foi possível essa conquista, certo? Bom, então, como eu falei para vocês, o Império ele inicia aí com Felipe, né, Felipe II, ele é o rei da Macedônia, não é? Felipe II que vai formar o Império Macedônico. E aí, então, né, ele vai consolidar, né, esse império por meio de inúmeras reformas, né, feita na Macedônia, que vai trazer muito desenvolvimento para o povo macedônico, né, melhor dizendo aí. Então ele vai começar, né, a sua jornada, né, o seu reinado, para consolidar essa modernização a partir do ano de 359 antes de Cristo, né? Felipe II ele era um homem muito ambicioso, né? Pois além de formar um grande reino, ele vai querer também dominar outros reinos e também impérios, né? No caso aí, ele vai querer dominar as cidades-estados, né? Na Grécia, principalmente Atenas, vai querer também dominar o Império Persa, né? Vamos ver como que isso vai se formar, se constituir ao longo aí da aula, certo? Bom, então a gente vai conhecer agora a localização do Império Macedônio, ou melhor, do Reino Macedônio, né? No caso, fica aqui, né, nessa região aqui acima do mapa. As outras regiões são as cidades-estados gregas, né? Grécia fica aqui, né, nesse número 12 aqui. A Grécia chamada, conhecida como Grécia Ocidental, né? Estava aí mais próxima ao Ocidente, né? E então Felipe, por ser um rei, né, ele vai ser um rei ambicioso, né? Ele vai sonhar com a conquista da Pérsia, porque a Pérsia era um império muito poderoso, muito rico, né? Então esse contexto de conquistas, de guerras, vai girar em torno também do império, ou melhor, do reino macedônico, né? E então, para ganhar poder, ganhar prestígio, o rei Felipe II, o rei macedônio, vai querer consolidar-se, né, o seu poder por meio dessas conquistas, né? E o reino macedônio ele tinha um governo próprio, né? Porém uma cultura muito ligada à cultura grega, né? Ou seja, muitos nobres macedônios, né, mandavam seus filhos para estudar em Atenas, né, para receber a cultura muito rica de Atenas, né? Então não é à toa que ele queria também conquistar a Grécia, né? A Grécia aí chamada Grécia Ocidental, certo? Bom, então para poder ele iniciar essa conquista, né, o rei Felipe II ele vai fazer essas modernizações que eu falei para vocês, né, voltado para o crescimento econômico, para o melhor desenvolvimento da Macedônia, né, como as cidades da Macedônia vão ser desenvolvidas, sua infraestrutura, suas estradas, seus portos, né, e também as suas fronteiras também vão receber
um caráter modernizador, ou seja, vão ser fortificadas, né, para receber aí uma proteção, né, do rei Felipe II para uma possível invasão, não é? Claro, pois se ele pensava em invadir outros territórios, com certeza outros povos pensavam em invadir o seu território também. Então ele começou a se proteger, fazer uma política de proteção no seu território para depois atacar. Não é? Fazendo essa política de proteção, né, de fortaleza do seu território, de proteção das suas fronteiras, ele vai também constituir, formar um exército, né, um exército muito treinado, muito habilidoso, muito preparado para iniciar as suas conquistas. Né? Então, isso vai começar aí em 338 a.C., né, um momento aí que as cidades-estados estão fragilizadas justamente por causa da batalha do Peloponeso que ocorreu, né? A Grécia principalmente vai ser uma cidade muito fragilizada, né? Foi muito atacada, né? Muito destruída pela guerra. Então Felipe II vai iniciar essas invasões. Então ele vai começar por Tebas, né, no caso, até depois chegar a Atenas, né, as cidades aí, digamos, cidades principais do mundo grego, certo? Então ele conquista, né, vai conquistando aos poucos essas cidades aqui próximas, né, ao seu reino. E depois o foco principal era chegar até Atenas, e ele consegue. E ele vai conseguir, né, por meio de muitas alianças políticas, né, que depois, com a conquista de Tebas e Atenas, ele vai formar mais alianças, né? Ele vai organizar a chamada a Liga de Corinto para conquistar os outros territórios. Né? Essa Liga de Corinto, né, é uma união do reino macedônico com as outras cidades-estados gregas, que vai girar em torno de corrupção, de suborno, né, aos chefes militares dessas outras cidades-estados, para poder o rei Felipe conquistar cada vez mais territórios até chegar, né, ao seu grande sonho maior, que era dominar a Pérsia, certo? Bom, então ele vai conquistando, né, muitos territórios, ao mesmo tempo vai formando um exército ainda mais poderoso, chega a ser aí em média 40 mil homens, né, 40 mil soldados, e aí então ele inicia, né, a sua jornada. Porém, né, não vai se consolidar, porque por meio de inúmeras conquistas, por meio de uma política de corrupção, de suborno aos outros impérios, muitos dos generais, né, macedônicos não vão gostar dessa política, e aí então vai organizar um ataque a Felipe II, ou seja, a sua guarda pessoal, né, membros da sua guarda pessoal vai trair, né, Felipe II, e vai então planejar um assassinato onde vem aí a ocorrer a sua morte. Né? Então Felipe II não consegue pôr em prática o seu plano, que era invadir a Pérsia. Quem vai ser, né, o seu sucessor, que vai iniciar essa jornada, vai ser seu filho. Né? Então entra aí dentro do contexto Alexandre, né? Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, porque ele tinha ambições, né, de conquistas também, né, igual ao seu pai. Então, no ano de 334, vai ser formado aí o Império Macedônico, liderado por Alexandre. Então Alexandre ele vai conquistar toda a região dos Balcãs, né, toda essa região aqui, e aí depois vai partir para a Ásia, né, que é a região aqui mais ao oeste do Mar Egeu, aqui, né, conhecida aí como a Ásia. Bom, então Alexandre ele vai dominar essas cidades-estados, né? Os lugares dominados por Alexandre, ele vai colocar pessoas de confiança, né?
os chamados governadores, que vão estar fazendo uma política toda voltada aos interesses de Alexandre, né, e também aos interesses da Macedônia. Só que ele vai fazer uma política não de dominação, digamos, total, né, um governo totalmente centralizador, onde a política, onde a economia vai estar nas suas mãos. Ele vai, então, dar uma certa liberdade para os lugares invadidos, né? As cidades-estados, as províncias, né, cidades menores, elas vão ganhar uma certa autonomia, principalmente autonomia cultural, religiosa, né? Alexandre não vai interferir nessa cultura, não é? Nos hábitos, nos costumes desses povos, né? E assim, então, Alexandre vai começar a conquistar muitos seguidores, né? Muitos aliados, sem que esses aliados pudessem se voltar contra Alexandre, né? Então, muitos lugares nem existiram guerras para poder tomar o território, né? A população apenas se rendeu ao Império Macedônico, Alexandre. E aí, então, assim, Alexandre foi conquistando aos poucos vários territórios, né? Por outro lado, Alexandre ele vai centralizar a política e a economia, ou seja, todas as ordens, né, tudo que deve ser feito, realizado em cada lugar dominado, Alexandre vai estar interferindo. A economia, a arrecadação de impostos, também Alexandre ia estar por dentro desse controle, né, dessa arrecadação de impostos. Então, era dois fatores aí políticos e econômicos que partia sobre as decisões de Alexandre, certo? Então, Alexandre, com essa forma, né, de conquista, ele vai expandindo o seu império, seus domínios, não só pela Europa, né, no caso aí o oeste da Europa, mas também chegando até ao Oriente Médio e, consequentemente, à Ásia. E aí, uma das batalhas mais emblemáticas que a gente vai ter é a dominação persa, né? Ou seja, na Batalha de Granico. Então, aqui é uma imagem que representa isso, né? Alexandre aqui ao centro, erguendo a sua espada com seu cavalo branco, iniciando essa batalha para a invasão, né? Do Império Persa. Então, uma pintura aí do século XVIII que representa esse momento aí da história do Império Macedônico, certo? Bom, então Alexandre o Grande ele vai chegar até a Pérsia, né? A Pérsia, e vai no ano de 334 a.C., iniciando essa batalha, né? Os persas eles foram atacados de forma surpreendente, né? Ou seja, de uma forma inesperada pelos persas. Ou seja, Alexandre ele fez um ataque surpresa, né? Pegando os persas de surpresa, e então ele vai com essa dominação dos persas, né, nessa região aqui de Susa, né, ele vai expandindo seus domínios até o extremo da Ásia, certo? Então, olha aí depois, né, e depois parte também, né, não só para a Ásia, para o Oriente Médio, né, conquistando aí as regiões onde hoje é a Síria, né, região de Damasco, a Mesopotâmia, né, e aí depois parte até para a África, no caso aí de domínio de conquista dos egípcios, né. Então pode ver que Alexandre tem em suas mãos o maior império, né, visto até o momento, superando o Império Persa. Então, dominando o território, consequentemente, dominava também as rotas comerciais, dominava as rotas marítimas no Mediterrâneo, né? Então, com isso, o Império Persa foi ganhando cada vez mais poder político, poder territorial, poder econômico, certo?
Bom, chegando até a África, né, gente, o Egito, que já foi, né, até então aí um dos reinos, né, mais prósperos e ricos, né, Alexandre ele vai fundar uma cidade, né, conhecida como Alexandria. A Alexandria vai se tornar aí Alexandria, porque leva o seu nome, né, Alexandre, né, cidade de Alexandre, é onde vai ser conhecida como o centro do saber, onde vai ser difundida e irradiada para todo o império o saber, o conhecimento, né, que vai ser denominado como cultura helenística, né, e aí mais para frente a gente vai falar sobre Alexandria, não é? Sobre a cultura helenística, certo? Então, nesse lugar fundou a cidade, fundou-se, ali criou-se, né, construiu um farol chamado Farol de Alexandria, né, para poder guiar os navios, né, que vinham do Mediterrâneo. Criou uma biblioteca, né, Biblioteca de Alexandria, né, se era centro do saber, do conhecimento, logo então tinha uma biblioteca, né, a maior biblioteca do mundo até o momento vista, né, com inúmeros exemplares, inúmeros artigos, né, científicos que tanto do povo asiático, né, ligado à região ligado aos povos árabes, tanto o conhecimento dos povos asiáticos e também do povo grego, da cultura grega, né? Bom, então Alexandre, no ano de 323 a.C., com essa conquista, com essa dominação, ele domina aí, né, as questões políticas, econômicas, né? E aí então ele vai consolidar o seu poder. Só que no meio do caminho, né, diante de tantas batalhas, né, de tantas guerras, né, que foram aí estimadas em 11 anos de batalhas de guerras, Alexandre ele vem a morrer. Morrer justamente não porque alguém o matou, né, o assassinou, mas sim por questões de doença, né? Ou seja, ele pegou uma febre, uma terrível febre, e então não suportou, né, essa febre. Muitos dizem que foi durante as batalhas na África, né? Outros falam que foi na Ásia, uns falam que provavelmente foi malária, então não se sabe ao certo de onde veio essa febre que infeccionou os seus órgãos e ele acabou morrendo. E aqui então durante as escavações, né, os trabalhos arqueológicos, foram encontrados aí o seu caixão, né, o seu túmulo, digamos assim, o seu sarcófago, digamos assim, a sua urna, né, com os restos mortais de Alexandre, né. Então mostra aqui em relevo, né, as batalhas, né, lideradas por Alexandre, enfrentando os animais selvagens e tudo mais. E esse encontrado, né, arqueológico se encontra em Istambul, na Turquia, no museu de lá, certo? Bom, gente, então Alexandre vindo a morrer é aonde vai nos mostrar aí que o império ele vai começar a ruir, não é? Depois de todo o esforço de Alexandre de dominação, de guerras, os generais vão ambicionar, né, esse poder que Alexandre deixou, vai querer, no caso, suceder Alexandre, mas no caso, então, não suceder para se tornar o imperador, porque era impossível, existiam muitos generais. Então, muitos generais, vendo o seu líder maior, né, chegar ao fim, né, a morrer, cada general então vai ambicionar uma parte do império. Então o império ele vai ser fragmentado. Então o poder, a consolidação desse poder não se constituiu, né, nas mãos de Alexandre. Então o império ele foi dividido, né, ou seja, a herança de Alexandre, né, o domínio do império foi dividido entre os generais. E enquanto isso, né, gente, vinha a surgir no mesmo tempo um outro império, né? No caso aí na Península Itálica, o Império Romano, que a gente vai ver nas próximas aulas aí.
certo? Então, gente, paramos por aqui, né? Vai ficar faltando aqui a cultura helenística para a gente ver e dando continuidade aí ao legado, né? Que cultural aí da história do Império Macedônico deixou, né? A cultura helenística é muito importante a gente conhecer, que a gente vê numa próxima aula. Tudo bem, gente? Então, vou deixar lá para vocês, vou deixando essa aula para vocês. Façam anotações de vocês, né, no caderno, anotem as dúvidas, que aí, num momento lá no chat, nós estudaremos, né, melhor esse conteúdo. Tá bom? Então é isso. Tchau, um abraço, até mais.